Amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de Ruth, capítulo 1. Vamos ler o versículo 16 e 17. Também vamos falar de mulheres fortes da Bíblia, sem falar de Ruth e Noemi, onde nós conhecemos uma história de recomeço. E através do posicionamento delas, diante de momentos difíceis, o Senhor não convida essas mulheres. Diz assim: Ruth, porém, respondeu: Não insistas comigo que te deixe, e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. E o Senhor me castigue com todo rigor, e outra coisa que não a morte me separar de ti. E o tema dessa mensagem, repita comigo: o teu pior momento vai gerar o teu maior testemunho. Nesse momento, diremos de Noemi, quando elas pensaram que era o fim delas, Deus mostrou para elas que era apenas um recomeço. Elas mudaram a rota delas, mas mudaram a rota delas para poder ser abençoadas pelo Senhor. Aqui conta de uma família que era composta por Elimelec, Noemi, Malom e seus 2 filhos. Eles moravam em Belém de Judá. E no tempo dos juízes, houve fome naquele lugar. E então Elimelec pega sua família e vai em direção a Moabe. E adiantando um pouquinho, a primeira lição que eu quero passar para os irmãos nessa noite: cuidado com as decisões que vocês vão tomar no seu momento mais difícil. Porque algumas decisões, quando reconhecemos, podemos voltar atrás, mas outras não. E assim foi com essa família. Elimelec se esqueceu, não podemos julgá-lo, porque ele tinha uma família para sustentar, e onde eles moravam estava tendo fome. Mas ele se esqueceu que Belém de Judá era conhecido como a casa do pão, um lugar de alimento. E eles pensavam que não sai daquele lugar, porque ele se esqueceu de quem era o provedor daquele lugar. E assim eu quero deixar para a sua vida o seu momento difícil. Não se esqueça que é o teu provedor. Para de querer fugir dos teus problemas e aprenda a esperar que Deus vai entrar com providência novamente. E então, eles vão para Moabe, e a Bíblia relata que Elimelec morre. E Noemi fica sozinha com seus 2 filhos. E Malom, que deu casa com 2 moabitas, que chamavam-se Orfa e Ruth. E eles vivem ali por mais 10 anos. E então os 2 filhos de Noemi também morrem. E ela ouve falar que o Senhor visitou Belém e entrou com providência naquele lugar, e eles estavam no tempo da colheita. E então ela decide voltar, chama suas 2 noras, mas no meio do caminho ela vira para Orfa e para Ruth e diz: voltem para a casa dos seus pais. Eu não tenho mais o que oferecer a vocês. E elas insistem em ficar com Noemi. E Noemi insiste para que elas vá para a casa dos seus pais. E Noemi diz para elas: mesmo que ainda houvesse esperança para mim, que eu me casasse hoje, até que os meus filhos crescessem, vocês não esperariam. Volte para a casa dos seus pais, recomecem a vida de vocês, porque a mão do Senhor está caindo sobre mim. E a Bíblia relata que elas choram. E Orfa chora, mas se despede de Noemi. Ruth então fica com Noemi. E Noemi vira para Ruth e diz: não está vendo? Siga o exemplo da sua cunhada. Volte para a sua família. E então Ruth vira para Noemi e fala: não me peça que vá. Onde você for, eu irei. O teu Deus será o meu Deus. O teu povo será o meu povo. Ali onde você morrer, ali serei eu sepultada. E aqui nós aprendemos que durante o nosso processo, Deus está nos moldando. E nem sempre as pessoas que estão do nosso lado durante o nosso processo vão chegar com a gente no final do nosso milagre. Orfa sentiu a dor de Noemi, Orfa
porque em meio à dor, ela teve que sair de um lugar e voltar para onde ela já tinha saído. E nem sempre é fácil. Quando nós, em alguns momentos, saímos de um lugar e Deus manda a gente retornar para aquele lugar. Mas a única diferença é que Noemi estava se sentindo amarga. E talvez as pessoas olhavam e falavam: onde está o Deus de Noemi? Noemi sabia que ela tinha uma família estruturada. Ela tinha um marido, ela tinha 2 filhos. E Noemi voltou para aquele lugar sem nada. Mas a única diferença é que Noemi voltou no tempo certo. Ela voltou no tempo da colheita. E às vezes Deus está te chamando para voltar para algum lugar para você se posicionar. Você está pensando: poxa, mas eu saí de lá, eu tinha tudo. Como eu vou voltar agora se eu não tenho nada? O que as pessoas vão falar? Mas Deus está dizendo: eu estou te trazendo de volta. Mas não é para tua humilhação, é para tua exaltação. Eu estou de volta no momento da colheita para você poder colher aquilo que você plantou. Porque é muito fácil as pessoas falarem: ah lá, perdeu tudo e agora está de volta porque é o tempo da colheita. Só que elas esqueceram que Deus estava vendo Noemi plantando. Quando ela sepultou o seu marido em meio à dor, Noemi estava plantando. Quando ela sepultou os seus 2 filhos, Noemi estava plantando. Então as pessoas só veem a nossa colheita, mas esquecem da nossa história, do tudo que nós contamos. E então, Ruth, como eles não estavam no tempo da colheita, Ruth vai colher. E acaba colhendo no campo de Boaz. Boaz era o segundo homem que poderia resgatar aquelas mulheres. Antes dele, tinha um parente mais próximo de Elimelec. Boaz era um homem valoroso, um homem fluente. E então Ruth vai parar naquele lugar. E Boaz chega no seu campo. E quando ele chega, ele pergunta: quem é esta moça? E responde para ele: é a nora de Noemi. Então ele se aproxima de Ruth e diz para Ruth: pode ficar aqui com as minhas servas, colha com elas, pode ficar aqui no meu campo. Dei ordem para que ninguém mexa com você. Boaz alimentou Ruth. E Ruth então questiona por que ele estava sendo tão generoso com ela. E Boaz responde que ele ficou sabendo do que ela estava fazendo pela sua sogra e resolveu recompensá-la. Eu quero dizer essa noite que tudo aquilo que você faz que agrada o coração do Senhor não passa despercebido. Deus vai soprar o teu nome para alguém te abençoar. Honrando o nome dele. Em meio ao processo difícil, que Ruth também está passando por um processo difícil, ela não desanimou, ela se posicionou e Deus honrou aquela mulher. Então ela chega para Noemi que ela estava colhendo e que ela acabou indo parar no campo de um rapaz chamado Boaz. E Noemi então tem uma ideia. Ela chama Ruth. Ali Noemi vê a solução dos problemas delas. E ela fala para Ruth para ela pôr a sua melhor roupa, para ela pôr o seu melhor perfume. E à noite, quando Boaz adormecesse, ela se deitasse nos pés de Boaz. E assim, Ruth fez exatamente como a sogra lhe aconselhou. Então Boaz acorda e pergunta: quem é esta? Aí ela diz: sou sua serva Ruth. Põe a sua casa sobre mim, seu Senhor é o Deus resgatador. E ele pede para que Ruth fique ali, e pela manhã Ruth volta para sua casa e Boaz vai atrás de resolver essa pendência. Porque ele prometeu a Ruth tudo que ela pedisse a ele faria. E todo aquele povo saberia o quão virtuosa Ruth era. E então ele chama o primeiro resgatador e eles negociam, porque o primeiro resgatador só queria a herança, ele não queria casamento. E então Boaz fica responsável por assumir aquelas terras e casar-se com Ruth. E então eles se casam. Ruth gera Obed gerou Jessé e Jessé gerou Davi. E em Mateus 1 podemos observar
na genealogia de Jesus Cristo. Você consegue perceber o quanto que Deus honrou aquela mulher por causa do posicionamento dela? Aquela mulher entrou na genealogia de Jesus Cristo. Noemi foi praticamente a avó de Davi. E a Bíblia relata que quando Obed nasceu, as mulheres que lá no início, quando Noemi chegou, olhavam para Noemi e perguntavam: é essa Noemi mesmo? Elas tiveram que louvar o Deus de Noemi, porque algumas pessoas, para acreditar no Deus que você serve, elas precisam ver o que ele vai fazer primeiro. Não se julgue e não se frustre pelo seu momento. Não tenha vergonha, às vezes, de voltar para onde Deus te tirou. Não tenha vergonha, às vezes, de demonstrar a sua dor. Porque lá no final, quando você chegar, você vai entender o porquê daquilo tudo. Ruth foi uma mulher honrada pelo Senhor, pelo posicionamento dela. Uma mulher virtuosa. Uma mulher que, mesmo as consequências, ela não desistiu. Mesmo com medo, ela não desistiu. E ela foi uma mulher honrada pelo Senhor. Aqui hoje a maioria nós somos mulheres. E quando o pastor me pediu que eu trouxesse a palavra hoje, que eu vi o tema mulher forte, eu lembrei da história da Ruth. Porque Ruth e Noemi foram mulheres fortes. E também essa responsabilidade que ele me deu de entregar no ensinamento da série Mulher Forte, Deus falou comigo que era o encerramento também de um ciclo. E que ele recomeçaria outro aqui. Deus quer levantar Ruth nesse lugar. Ele quer levantar uma geração de mulheres que ajudem umas às outras. E apesar das circunstâncias, esquecem a sua dor para poder levantar alguém. Porque enquanto Ruth guardou a sua dor para poder levantar Noemi, Deus levantou, Deus fortaleceu e Deus ajudou
E eu creio que o Senhor está tratando, assim como está tratando essas mulheres aqui presentes, o Senhor, por meu lugar, está me tratando. Porque para podermos tratar de outras pessoas, precisamos ser tratadas. E eu creio no Senhor, que o Senhor preparou essa noite para nos abençoar, para nos fortalecer, para poder tratarmos de outras mulheres. Aqui o Reinaldo, a maior parte é composta por mulheres. E eu creio, Senhor, que o Senhor está levantando uma geração. E assim como o Senhor vai nos honrar, vai nos fortalecer e vai nos abençoar de acordo com a nossa perseverança, de acordo com o nosso posicionamento. Que o Senhor possa tirar medo nessa noite. Que o Senhor possa blindar a nossa mente para o inimigo não nos prevalecer. Senhor, blinda a mente